Bom, Juninho, na Bíblia existem vários nomes de Deus. Deus, ele é apresentado de diversas maneiras, né? A gente vê Elohim, Deus, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, Elohim. Certo. Na Bíblia tem também El Shaddai, El Elyon, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. El também é um nome que é dado para Deus. Mas o nome que Deus apresentou a si mesmo para Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés falou: escuta, se me mandarem, eles vão perguntar: quem que te enviou? Eu não sei o teu nome. E ele disse: você vai dizer que... E Deus. Falou o som. Ninguém sabe qual é o som. Eu faço questão de não ter que pronunciar aqui. Eu, quando falo na minha vida pessoal, é Yahweh. Mas, sinceramente, eu acho muito provável que seja essa pronúncia. Por quê? Porque nem o povo judeu pronuncia isso há mais de 2000 anos. No tempo de Jesus já não se falava mais esse nome. Então, como é que você vai saber qual é o som de um nome que não se fala? O judeu ficava com tanto temor de usar o nome de Deus em vão que ele não usava. E até hoje o judeu, quando vai usar, quando está lendo na Bíblia lá, são 4 letras: Yud, Rei, Vav, Rei, que talvez seja Yahweh ou alguma coisa assim. Eles substituem por Adonai, por Hashem, que significa o nome, porque o nome de Deus para eles é santo, não pode ser citado. Então vamos lá. A primeira coisa é a palavra Deus. Bem, a etimologia da palavra Deus eles desconhecem por falta de base. Eu vou citar fontes: livro de Spalding, Enciclopédia Oriental e Dicionário Oriental e Ocidental de Spalding, Deuses Ontem, Heróis da Antiguidade Clássica. Esses 2 livros já começam a desmontar o time dele. Porque a palavra, exatamente a palavra Deus, vem da etimologia de Zeus, que é um acusativo, que daí veio para o latim Zeus. E na terceira declinação do genitivo, um bom dicionário grego está lá. Você se refere a Deus, que é Zeus. Exatamente, são declinações. Na terceira declinação você tem Deus. Então, a primeira ignorância dele é colocar os nomes de Deus. Ora, o Todo-Poderoso nunca foi chamado de Deus. Ele pode chamar, assim, os nomes de Elohim. Aí sim, porque Elohim é o plural majestático do Todo-Poderoso, do Criador. Aí poderemos colocar esta posição, tá? Poderemos colocar esta posição. Agora vamos lá devagar. Ele falou, uma coisa que ele falou foi verdade, que há 2000 anos não se pronuncia mais o nome do Eterno como se pronunciava. A pronúncia, poucos sabem que existem judeus que ainda sabem a pronúncia. Eu acredito que sim, existe, mas é muito limitado. Realmente, o mandamento de não tomar o nome do Elohim em vão é muito forte. E os judeus respeitam muito o nome Kadosh. E devemos amar e respeitar. Entendeu? A segunda coisa importante é que os nomes Elion, El Elion, El Shaddai, Hashem e outros nomes, sim, está correto. O nome de Jesus é um nome de porco. Não, não é bem isso. Existe um nome parecido com Yeshua, que é Yeshu, que é um nome que os judeus que não creem em Jesus usam. Até porque eles não querem que o povo que fala hebraico aprenda o nome verdadeiro de Jesus. Porque o nome de Jesus, Yeshua, significa salvação de Javé. Então, se você perguntar para o judeu lá, e se você falar de Yeshua, ele não vai saber de quem você está falando. Ele pensa que Jesus chama Yeshu. Tanto é que tem um judeu convertido que ele chama Shapiro, não me lembro o nome do primeiro nome dele, mas ele vai ler em Isaías lá, né? E o pessoal lê, fala sobre Yeshua, que é a salvação de Javé. Eles leem aquilo e falam: o que é isso? Aí eles vão para o Novo Testamento e mostram o nome de Jesus. Então você está falando de Yeshu?
Ele não chama Yeshua, ele chama Yeshua. Uau, o nome dele é Salvador. Olha isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando o evangelho se espalhou, é óbvio que não ia ser na língua hebraica. Ninguém no mundo fala hebraico. Por que Deus mandou os apóstolos escreverem o Novo Testamento na língua grega? Porque o grego naquela época era igual ao inglês. O mundo inteiro falava. Então o Novo Testamento inteiro é escrito em grego. Agora o evangelho se espalhou. Quando chegou na Itália, Deus virou Dio. Na Espanha é Deus. Na França é Dieu. No Brasil é Deus. Até mesmo porque Deus não colocaria restrições, né? Deus, ele quer ser acessível, o evangelho tem que ser acessível a todas as pessoas, né? Mas tem uma outra palavra que já me perguntaram também. Pastor, a palavra de Deus, a palavra Deus, na verdade significa Zeus. E isso é um absurdo, né? Então, explica pra gente essa questão do Zeus. De fato, a palavra Deus vem da palavra Theos. Theos no grego, toda vez que você lê no Novo Testamento a palavra Deus, lá no grego é Theos. Mas é o Novo Testamento escrito pelos apóstolos. Foram eles que escreveram, não fui eu, não foi ninguém. Foram os apóstolos que usaram o nome que se tinha para Deus na época, que era Zeus. Só que quando eles falavam do Zeus, que todo mundo acreditava que era aquele chefe do Olimpo, eles diziam, não tem nada a ver com isso. O Deus é um verdadeiro, é um único só, ele que é o Criador. Ou seja, a gente estava conversando aqui, hoje tem milhões de pessoas se convertendo no meio do mundo islâmico. A palavra Deus, exatamente, lá é Alá. Se você falar Deus, eles não vão entender. Eles não entendem. Se você falar God, eles não vão entender. Se você falar Alá, eles vão entender. Então não é que você tem que trocar o nome que se refere a Deus na língua deles. Você só tem que, quando você evangeliza um muçulmano, você só tem que dizer para ele que o verdadeiro Alá é o Alá da Bíblia, que mandou seu filho Jesus, que não é Yeshua para eles, é Isa. Então, na verdade, queridos, se você tiver essa preocupação, você vai ter que parar de falar português. Em vez de falar amor, você vai ter que falar ahavá, que é amor em hebraico. Entendeu? Ao invés de você falar força, você vai ter que falar aço. Vai ter que parar de falar a tua língua, vai falar hebraico. Não faz sentido. Quando a Bíblia diz que você tem que pregar o mundo inteiro, Deus vai ser apresentado em cada língua. Então não importa qual que é o verdadeiro nome. Sabe o que eu acho que está acontecendo? As pessoas estão idolatrando uma coisa errada, porque ninguém sabe qual é o som desse nome. O nome de Jesus é Yeshua, mas a gente fala Jesus e nós estamos adorando Yeshua. Agora, vamos entrar em Jesus. Dizer que Jesus, ou Yeshu, era o nome em hebraico, isso é uma grande mentira, tá? No livro de Enciclopédia Universal de César Cartu e outros livros, eu estou aqui com a bibliografia completa, já pronto para refutar eles, mostra claramente que no primeiro século os judeus paramangados, seguidores de Yeshua, eles então tiravam a última letra, que era o Ain. Quando você falava Yeshua, você está dizendo o Messias que enxerga, o Messias que vê. Então, quando você falava Yeshu, você estava dizendo o Messias que não enxerga, o Messias que não vê. Então, ao eles dizerem que Yeshu é o mesmo Yeshua, já é uma mentira, uma blasfêmia. E a tradução de Yeshu, sem o Ain, realmente uma conotação negativa à pessoa que refere-se e que recebe esse nome. Realmente é o Messias cego no mundo cabalístico, tá? Deste nome, nunca Yeshua foi uma transliteração para Ieso,
Sendo que Iesus ou Isus, é isso que eles desconhecem, vem do Antigo Egito. Vem do Antigo Egito, que era o nome do filho de Ísis, tá? Que entrou no latim como Iesus. Exatamente na enciclopédia de Spalding, você pode perceber que a atribuição a Iesus era um deus cujos altares Lucano se referia ao terrível deus romano, aonde era oferecida vítimas humanas. Então, a expressão Isus, Iesus, Jesus Cristo era uma figura 100% bibliografia riquíssima. A gente prova que veio de uma adoração ao Antigo Egito, e a pessoa de Yeshua nada tem a ver com esse tal deste Jesus, sendo que Yeshua é uma figura que veio de Israel, guardava a Torá, ensinava as mitzvot, ensinava a Torá e guardava os mandamentos de Adonai. Enquanto a figura de Jesus era uma figura totalmente que veio da Babilônia, ele era contra a Torá, tinha os nomes das deusas que ele fazia parte, como as graças, aonde ele oferecia salvação pela graça e anulava a Torá. Então, nada tem a ver com a figura de Yeshua, que era um judeu, que nunca fundou o cristianismo, né? A própria Igreja Católica, falando sobre isso, coloca no seu livro O Jesus Histórico, nas páginas 140 por aí, ela diz claramente que o Jesus apresentado na história atual da Bíblia não era o Yeshua judaico. A Igreja Católica deixa isso bem claro. E que hoje o Jesus faz perder muito daquelas tradições, tá? Do judaísmo e do Yeshua, no qual o Jesus não veio apresentar senão um modelo do paganismo antigo. Isso são palavras dos próprios padres que são detentores da Bíblia, onde eles colocaram 52 mil adulterações.